Imagine um projeto tão secreto que nem mesmo os membros de alto escalão do governo podiam mencioná-lo em reuniões internas. Um experimento tão perigoso que seus resultados foram enterrados em arquivos queimados, corpos desaparecidos e testemunhas consideradas loucas. Um projeto que nasceu durante a Guerra Fria, evoluiu durante a era digital e hoje muitos acreditam ainda estar em operação e que foi inspiração para a série Stranger Things. Esse é o famoso projeto Montauk, o programa clandestino que buscou transformar humanos comuns em algo além da própria humanidade. Super-humanos, soldados psíquicos e armas vivas. E de acordo com testemunhas, alguns deles ainda estão entre nós. Então você que é novo no canal, já se inscreve, deixa o seu like, compartilha o vídeo aí com seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo, voltado ao terror e ao sobrenatural, hypa o vídeo e, obviamente, se inscreva se não é inscrito, porque afinal de contas, seu dedo não vai cair. Agora, sem enrolação e sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom pessoal, o Projeto Montauk não surgiu do nada, tá? Ele começou como uma ramificação obscura de alguns estudos que surgiram logo após a Segunda Guerra Mundial. Oficialmente, tá? Os Estados Unidos eles passaram décadas negando que estavam pesquisando soldados aprimorados extraoficialmente. Porém, documentos revelam uma corrida frenética por vantagens biológicas e psíquicas, tá? Para você ter uma ideia, na década de 50, havia três frentes principais, tá? Controle mental e programação comportamental, experimentos com hormônios sintéticos e mutagênicos, pesquisas psíquicas envolvendo clarividência, telecinese e manipulação energética. O projeto Montauk, então, nasceu da fusão desses três. No ano de 1957, uma base militar localizada no meio de um deserto, no Novo México, sofreu uma espécie de apagão completo de 16 horas, tá? Os relatórios oficiais dizem que foi um problema elétrico, mas a verdade é que ali ocorreram os primeiros testes com seres humanos, tá? Pesquisadores tentaram estimular, no caso, regiões específicas do cérebro associadas à percepção extrasensorial. Os efeitos, porém, foram devastadores. 5 soldados sofreram paradas cardíacas simultâneas ali. 2 desses desenvolveram alucinações permanentes. Um ficou completamente sem expressão por 48 dias. E o caso M01, desenvolveu uma coisa diferente, tá? Esse soldado em particular, ele começou a antecipar perguntas antes que elas fossem feitas, como uma espécie de evidência. Prever, os movimentos. E segundo um dos médicos, mover objetos pequenos sem tocá-los. Isso lembra bastante o Vecna, inclusive, que seria até inclusive o personagem 01 lá da série, do Stranger Things. O governo então silenciou tudo, mas esse caso se tornou o argumento final para a criação oficial do projeto Montauk. Bom, durante 2 décadas, Montauk operou na zona cinzenta da ilegalidade. Ele era um projeto extraoficial, tá? Nem oficialmente ele existia, nem oficialmente também deixava de existir. Mas quem é que recrutava esse povo? Bom, os documentos liberados por denunciantes indicam que o programa buscava pessoas com 3 características distintas, tá? O QI muito acima da média, tá? Histórico de eventos inexplicáveis na sua infância e a ausência de parentes próximos, ou seja, o combo perfeito para o caos, Ou seja, órfãos, pessoas desaparecidas e indivíduos que não fariam falta nenhuma se sumissem. Basicamente isso. Essas pessoas recebiam novos nomes, novos históricos aí, e eram levadas para instalações subterrâneas em diferentes regiões do país. Os participantes eles passavam por 3 fases muito interessantes. A primeira delas, a fragmentação mental, que é o isolamento sensorial, privação de sono, técnicas de desensibilização, tudo para quebrar a mente e reconstruí-la sobre novas diretrizes, tá? Isso aqui é idêntico ao que aconteceu na série lá. Quem assistiu aí a 4ª temporada de Stranger Things vai ver que isso aqui é muito semelhante ao que os caras faziam lá com os pacientes, com as crianças lá,
tá? A segunda fase é o estímulo neural agressivo, né? Os caras colocavam implantes ali e tinham correntes elétricas diretas no córtex pré-frontal e injeções de compostos hormonais que nunca foram oficializados. E essa etapa ela podia causar convulsões, episódios psicóticos, perda total de memória, agressividade muito além do normal e havia também habilidades incomuns podiam surgir, tá? Que alguns só foram registrados aqui 3% dos casos de pessoas que desenvolveram isso. A terceira fase era a ativação psíquica. Os poucos que sobreviveram eram submetidos a esses testes aí. Tentativa de mover objetos, né? Tentaram desenvolver a telecinese. Tentativa de ouvir os pensamentos, né? Isso aí já seria telepatia. Manipulação de ondas eletromagnéticas e a indução de sonhos coletivos, que aí já seria uma capacidade parecida com a do Fred Krueger, né? E também a projeção mental controlada, ou seja, os caras queriam se projetar também astralmente. A taxa de sucesso era muito pequena, mas tinha sim sucesso, tá? Os caras conseguiram sim. Isso foi o suficiente para eles continuarem com o projeto. Nos anos 90, para vocês terem uma ideia, o projeto Montauk mudou de rumo, tá? Com o avanço das tecnologias digitais, o governo percebeu que podiam ir além do físico e do psíquico. Eles começaram a integrar a tecnologia ao cérebro. Essa linha criou híbridos entre humanos e dispositivos neurais, como se fosse uma espécie de ciborgue, tá? Quem assistiu a Liga da Justiça aí sabe que o ciborgue é uma mistura de humano com máquina, tá? Esses implantes eles modulavam as emoções, amplificavam os reflexos, melhoravam a memorização, aumentavam também a percepção espacial e permitiam a comunicação silenciosa entre os militares. Mas é claro que isso teve um preço. Alguns relatórios mostram que vários experimentos perderam totalmente a noção de identidade, desenvolveram múltiplas personalidades, que nem o Kevin lá do Fragmentado, quebraram ossos tentando se esticar, arrancaram os próprios olhos durante uma crise de sobrecarga e sofreram aneurismas espontâneos, ou seja, morreram. Ainda assim, 11 indivíduos da linha M-Seraphim atingiram níveis super-humanos de performance, tá? Segundo os relatórios internos. Essas pessoas foram absorvidas em operações secretas pelo mundo todo. Nunca mais se ouviu falar delas. Bom, a linha Satori. Essa foi ainda mais obscura, tá? Em vez de implantes, no caso, ela buscava expandir a consciência humana naturalmente, estimulando glândulas pouco compreendidas, a pineal, a pituitária e as adrenais. Já fiz vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá? Bom, eles queriam combinar essas glândulas com ondas sonoras, microdoses de compostos psicodélicos, hipnose profunda e técnicas também de respiração que eram adaptadas de culturas antigas. Bom, alguns relatórios descrevem os resultados disso aí. Percepção aumentada de movimentos ao redor, antecipação de intenções agressivas, sensações de sair do corpo, na projeção, episódios de telepatia espontânea e a capacidade de quebrar objetos sem contato físico, ou seja, os caras desenvolveram uma telecinese muito alta. A linha Satori ela foi encerrada após um incidente no ano de 1998, quando 2 participantes entraram em estado de frenesi e causaram a morte de 4 pesquisadores. Mas muitos acreditam que ela continuou, só que em outro canto. Bom, a maior parte das informações sobre o projeto Montauk só veio à tona porque algumas cobaias fugiram de lá. Mas pouquíssimas sobreviveram tempo suficiente para poder falar alguma coisa, tá? Tem um caso muito interessante que é o da Helena G, que foi registrado em 2004, tá? Uma mulher apareceu no meio de uma rodovia, desorientada, sangrando, e repetindo a frase: "Eles querem abrir a porta. Eles abriram dentro de mim." Quando eles tentaram atender, ela começou a prever todas as ações dos paramédicos, que fossem feitas, Um deles até descreveu o seguinte: ela sabia até quando eu ia piscar. Helena morreu 48 horas depois, tá? O corpo ele foi levado pelo governo, a família nunca recuperou nada, e nem o corpo, nem os documentos, ou seja, a mulher simplesmente virou um fantasma vivo, tá? Tem outro caso também de um rapaz que era M31, que em 2008, que ele invadiu uma emissora de TV
em estado de pânico, chorando, dizendo que a antena estava chamando ele e que existia um transmissor no crânio. A emissora nunca exibiu as imagens, né? Ele morreu em custódia 2 dias depois. O médico legista que avaliou o corpo disse que tinha cicatrizes circulares atrás das orelhas dele, uma microplaca metálica entre as vértebras cervicais e alterações no tálamo. Esse médico também desapareceu uma semana depois. Ou seja, existe sim gente grande por trás disso e eles não querem que você saiba dessas histórias, tá? Bom, existe uma teoria que fala que esse projeto foi reativado em 2015, tá? De acordo com denunciantes que vazaram documentos entre 2017 e 2021, o projeto Montauk ele foi reativado, mas com outro nome, que seria Programa Ascensão Humana. Mas as técnicas evoluíram, claro, né? Estão utilizando a inteligência artificial agora para poder implantar chips nanotecnológicos, interfaces que medem ondas cerebrais e por aí vai. Esses chips se comunicam com uma IA militar, criando um modo operacional ampliado que reduz o medo, aumenta o foco, melhora a tomada de decisões, eleva a força usando os impulsos, né, utilizando impulsos, e enfim, transforma você no Capitão América aí bem moderno, né? Os participantes se transformam em armas vivas, né, que não dificilmente seriam parados aí por inimigos, tá? Mas enfim, pessoal, o projeto Montauk ele nunca foi fechado oficialmente, nunca foi reconhecido e nunca foi investigado de forma pública. E eu acho muito difícil que seja, tá? E segundo os especialistas não será. Por quê? Bom, se existe a possibilidade de criar super-humanos, não existe governo no mundo que vá abrir mão disso, claro, né? Mesmo que isso custe vidas, identidades, mentes, a própria humanidade das pessoas. Montauk ele não é só um projeto, é uma linha de produção. E muitos acreditam que ela continua ativa até hoje. Silenciosa, profunda, oculta ali sobre camadas de sigilo que jamais serão quebradas. Bom, se o projeto realmente continua evoluindo, se os super-humanos realmente existem, e se alguns deles vazaram para o mundo sem supervisão, a pergunta que fica é: o que é que o governo está escondendo? Mas sim, quantas pessoas já cruzaram seu caminho sem que você soubesse? Bom, fica a reflexão, certo, nesse vídeo aí, pessoal que me pergunta sempre sobre super-humanos, se dá para virar, se existe algum projeto secreto com relação a isso. Sim, existe projeto Montauk, já falei isso para vocês. Vocês podem pesquisar aí que esse projeto inclusive serviu de base para o roteiro de Stranger Things, tá? Inclusive a série ia se chamar Montauk, não ia ser Stranger Things. Você pode pesquisar aí que vocês vão encontrar essa história bem cabulosa. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre a série, tá? Tá bem no auge aí, pessoal comentando, né? Sobre o mundo invertido. Eu vou fazer um vídeo explicando essa questão, porque existem dimensões que são muito semelhantes ao mundo invertido lá da série. Mas isso é papo para um outro vídeo, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, deixa o seu comentário, hype o vídeo, isso ajuda muito o canal a crescer. E se inscreve se não é inscrito, tá bom? Vou ficando por aqui. Bom fim de semana para vocês. Fiquem todos na paz. E até breve, meus pequenos.